Queridos, graça e paz, que a graça de Jesus e a paz que excede a todo entendimento esteja dirigindo o nosso dia, esteja conosco em cada segundo desse dia, que possamos ver o agir do Senhor Deus nas nossas vidas, que possamos enxergar a providência do Senhor em todo o tempo e que possamos ser gratos a Ele por cada cuidado que Ele tem para conosco. Hoje nós vamos conversar sobre Êxodo 17. O povo de Deus, eles tinham parado lá em, em, em Elim, né? E aí eles tinham lá, Deus providenciou o maná e as codornizes para eles. Agora eles vão andar mais um pouco, porque eles andavam conforme o Senhor decretava, conforme os decretos do Senhor. Por quê? Porque tinha uma nuvem sobre o acampamento deles que os guiava o tempo todo. E quando essa nuvem parava, eles paravam e montavam um acampamento e ficavam lá naquele lugar. Quando a nuvem andava, eles também começavam a levantar o acampamento e saíam andando. Era o Senhor Deus que os dirigia. Nossa vida é assim, quem dirige é o Senhor Deus. Se nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, se nós temos a certeza de que Deus é o nosso Deus, então quem dirige os nossos passos é o Senhor Deus. E é Ele que deve determinar como e onde nós devemos estar. Lógico que hoje não tem uma nuvem dirigindo a nossa vida, mas nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E nós temos a palavra de Deus para nos orientar em tudo que nós vamos fazer. Se nós oramos ao Senhor Deus e buscamos a sua palavra, nós estaremos fazendo o que o Senhor Deus quer para a nossa vida. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor. Então, eles andavam e quando a nuvem parava, eles paravam também. Então, era o Senhor que dirigia o povo. Acamparam-se em Refidim e não havia ali água para o povo beber. Então, mesmo que nós estejamos fazendo a vontade de Deus, andando conforme os seus ensinamentos, muitas vezes haverá falta de alguma coisa. Seguir ao Senhor Deus não é atestado de que nós não teremos falta de determinadas coisas. Porque o Senhor, Ele é o Deus da provisão, é Ele que provê para nós. Mas nós precisamos pedir, nós precisamos agradecer o que nós recebemos até hoje e pedir o que nós estamos necessitando. O Senhor não sabe o que nós precisamos? Ele sabe. Ele conhece todas as nossas necessidades. Tanto é que Ele faz chover sobre todas as pessoas, faz nascer o sol sobre todas as pessoas. Ele faz crescer a erva, Ele faz com que a comida chegue às nossas mesas. Porém, nós necessitamos de demonstrar ao Senhor que nós confiamos nele e que nós somos gratos pelo que ele fez e nós esperamos que ele vá nos dar o sustento de cada dia e que ele vá nos dar aquilo que nos falta.
Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Então, quantas vezes, ao invés de nós irmos até Deus, nós brigamos com as pessoas que estão à nossa volta? Ah, porque eu quero isso, ah, porque eu quero aquilo, porque eu... Não são as pessoas que vão dar as coisas para nós, é Deus. É Deus que vai providenciar. Nós temos, é lógico que Deus vai usar as pessoas. Deus não vai mandar cair do céu o maná mais, porque isso já cessou lá. O maná cessou lá quando o povo parou, terminou a caminhada no deserto. Quando eles entraram na terra prometida, a partir daí nunca mais caiu o maná do céu. Então, o maná não vai mais cair. Mas o Senhor Deus vai providenciar os meios para que nós consigamos, através do trabalho, aquilo que nós precisamos. O Senhor Deus, Ele não é Deus de preguiça, é Deus de pessoas que levantam e agem, que fazem alguma coisa. O Senhor Jesus disse que o meu Pai trabalha até hoje e eu também. Então, o Senhor Deus, Ele abomina a preguiça. Então, é através do nosso trabalho, da nossa ação, que o Senhor vai nos abençoar. Tendo aí o povo sede, murmurou contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos, aos nossos rebanhos? Será que nós também não estamos agindo assim muitas vezes? Reclamando daquilo que nós não temos? Reclamando porque nós não temos, achando que a vida antiga era melhor, achando que Deus... porque aqui eles reclamam de Moisés, mas não foi Moisés que tirou eles do Egito. Moisés foi só o agente. Quem tirou eles do Egito foi Deus. Quem nos tirou da vida de pecado foi o Senhor Deus. E aí muitas vezes nós olhamos para as pessoas que estão lá no mundo pecando e a gente fala: ai, porque ele tem aquilo, eu não tenho, porque aquele tem outro, eu não tenho. Nós estamos dizendo: Senhor, o Senhor me tirou lá do meio do pecado e agora eu tenho menos do que tem aquele povo que está lá pecando no mundo. Nós somos ingratos, nós reclamamos, mas nós devemos tomar cuidado com a murmuração. Nós devemos ser gratos a Deus porque Ele nos tirou do mundo do pecado e nos trouxe para viver no seu reino. E é o reino de Deus que importa para nós. O pouco com Deus é muito. Não adianta a gente querer ganhar o mundo e perder a nossa alma. Então nós temos que ser gratos pelo que temos e clamar ao Senhor. É lógico que a reclamação do povo aqui era justa. Eles estavam com sede e reclamar por sede é justo. Eles estavam com sede. Mas nós devemos... o que eles tinham que fazer? Clamar a Deus por ter água, por conseguir água. Porque se Deus abriu o mar, se Deus preparou água lá em Mara, se Deus preparou a comida, agora Ele poderia preparar água de novo. Mas não, eles começaram a reclamar, a murmurar. Então, o Senhor Deus já preparou para nós muitas coisas. E o que nós estamos necessitando hoje, Ele também pode preparar. Desde que nós paramos de murmurar, de reclamar e nos voltamos a Deus em oração. E se o Senhor Deus não nos der, louvado seja Deus, porque Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Aí o Senhor Deus fala para Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciões de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai, e eis que estaria ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez. E assim o fez, e a água, o povo tinha água para beber. Então, é simples, é simples. Para Deus é tudo simples, para Deus não existe impossível. Até tirar a água da rocha é simples. Mas nós precisamos pedir e esperar no Senhor, porque tem o tempo certo.
Deus não pegou no momento que o povo reclamou ali onde eles estavam e jorrou água para eles beberem. Moisés teve que caminhar até o monte, Moisés teve que caminhar, tomar os anciões, levar o bordão e ir lá na rocha. E Deus estava lá na rocha e a rocha jorrou água. Então não foi simples. Então tem um processo para a nossa vida frutificar, para nós conseguirmos o que nós necessitamos. Tem tempo, leva tempo, não é tão simples. Nós temos que fazer o processo. Aí começou, eles foram atacados nesse mesmo lugar. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. E é tão interessante que esses amalequitas, eles vão pelejar contra Moisés e vão brigar, guerrear, porque eles começam a matar o povo lá por trás. Eles atacam por trás, onde o povo estava mais cansado, e normalmente quem ficava para trás eram as crianças, os anciãos. Então eles começam a matar, mas Moisés faz o quê? Ele recruta homens para guerrear e ele fez Josué como estarei no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Então ele manda Josué escolher homens para sair a peleja. Fez Josué como lhe dissera. Moisés, porém, Arão e Hur subiram no cimo do outeiro. Quando Moisés erguia as mãos para orar, o Senhor Deus dava a vitória aos amalequitas. Quando caía as mãos de Moisés, os amalequitas começavam a vencer. Então, Josué e Arão e Hur, né, prepararam uma pedra para Moisés se sentar, porque ele já estava cansado, porque uma luta demora muito tempo. Eles seguravam as mãos de Moisés e o ajudavam. Na vida cristã é assim. No nosso lar é assim. Nós devemos segurar as mãos uns dos outros e nós devemos nos manter em oração. Na igreja nós devemos dar apoio aos líderes da igreja e nós devemos manter o tempo todo a nossa oração. Quem está guerreando não tem tempo de orar. Quem está lutando às vezes não tem forças para orar, mas nós que estamos na retaguarda, nós devemos permanecer firmes e fiéis, orando uns pelos outros, orando sem cessar. E quando eles terminaram a guerra, o povo de Deus venceu. Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira, porque quem nos dá a vitória é o Senhor. Não é o bordão de Moisés, não é o povo que estava lutando e não é Moisés que estava orando, mas foi o Senhor, através da intercessão de Moisés e através da luta do povo, o Senhor deu a vitória a eles. As nossas lutas também são assim. Nós vencemos porque nós temos pessoas que oram por nós e nós oramos uns pelos outros e nós fortalecemos as pessoas em amor. Louvado seja Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos a Ti pelo Teu cuidado para com a nossa vida. Nós somos gratos a Ti porque o Senhor nos ouve, porque o Senhor atende as nossas orações, porque o Senhor luta as nossas lutas, porque não somos nós que lutamos, Senhor. Nós vivemos as lutas, mas quem vence é o Senhor. E o Senhor vence por nós. O Senhor nos dá a vitória, porque nós cremos em Ti, porque nós sabemos que aquele que tem o Senhor como seu Deus, como a sua bandeira, vence as lutas, porque o Senhor Jesus venceu o mundo. Então nós temos a vitória e os nossos inimigos, aquelas pessoas que não têm Cristo, que não têm Jesus e que persegue a nossa vida, persegue nossa família, persegue a nossa igreja,
todos eles já estão derrotados no nome do Senhor Jesus, porque não existe vitória fora do Senhor Deus. Fora do Senhor Deus só existe derrota, tristezas, agonias. Nós somos mais que vencedores no nome de Cristo Jesus. Eu coloco, Senhor, a vida de cada pessoa que está ouvindo esse vídeo. Que o Senhor esteja ouvindo, Senhor, cada um. Que o Senhor esteja ajudando a cada um em sua luta, Senhor. E que a vitória venha, Senhor, porque nós confiamos e nós esperamos em Ti, porque nós sabemos que o Senhor é a nossa bandeira. Louvado seja Deus, com perdão dos nossos pecados que nós oramos. Amém. Obrigado por ver o vídeo. Se puder, compartilhe, se inscreva, deixe o joinha, deixe seu comentário. Obrigado.